Quando se ouve o som produzido pelas mãos dessa senhora, muitas lembranças surgem na memória dos andradenses que frequentavam a igreja nas décadas passadas. Evanilde ficava lá na frente, bem próxima ao altar, tocando um órgão e depois o teclado. Evanilde Trevisan, quase 80 anos e uma paixão, a música. E boa parte dessa vida foi dedicada à igreja. Evanilde tem grande talento para a música, assim como outros integrantes de sua família. Com sensibilidade, se dá bem com vários instrumentos e associou o dom com sua religiosidade. Na igreja, teve forte influência de uma senhora chamada Dona Aldegundes, que foi responsável por um dos primeiros corais. Que eu me lembro, que eu conhecia, foi da Dona Aldegundes. E ela tocava órgão, a irmã dela tocava violino, a Sarinha, e tinha a Dona Zilda, que fazia a segunda voz, e tinha mais uma outra pessoa que era amiga delas, que eu não me lembro quem, porque eu era também ainda menina, não lembro quem. Mas era um coral até muito bonito, eram poucas pessoas, mas muito, muito bonito o coral delas, que tinha um violino, um órgão, né? Quando Dona Aldegundes se aposentou, Evanilde integrou o coral e não parou mais. Aos poucos, o grupo foi ganhando novos integrantes. A gente chegava da escola, porque eu trabalhava à noite no óleo, dava aula lá. E quando voltava, 10 horas da noite, passava na igreja e tinha uma turminha ali esperando para... Eu não tinha ainda intimidade com esse instrumento, mas com a mão só, por causa da gente tocar sanfona, né? Aí a gente dava as notas para eles tirar as músicas. E assim foi até que eu aprendi as duas mãos e foi, no fim, acabou formando um coral. Gentil Venturelli era o único baixo que tinha, até todo mundo brincava com ele, porque além de ele não ser alto ainda, ele fazia a voz baixa, né? E tinha o Cido, Aparecido, que eu não sei o nome dele, que era um contraltino, que a gente tinha esse contraltino. E tinha, assim, uma mulher, assim, meio soprano, assim, foi classificando voz. O Zé Belisário fazia a segunda voz, o Zé Barbino fazia a primeira voz. Então, assim, a gente foi classificando meio que, né? Mais ou menos, vamos dizer. Então, até que montou isso aí. Depois apareceram outros. Aí cada um foi cantando onde dava certo. E aí eu tocava na missa criança e a missa da noite. E aí a gente tinha um grupo de crianças que o Marco Aurélio fazia parte. E ele tinha uma vozinha que era diferente, parece, das outras. Então a gente começou a deixar ele como solo, fazer solo. E aí ele foi crescendo nesse meio, e hoje é uma pessoa que faz muito pela igreja, que faz muito bem. Ele tem um coral de criança, ele tem um coral de jovens. Ele foi uma sementinha que brotou e cresceu. Nessa trajetória da música, Evanilde chegou a tocar em eventos especiais, realizados na matriz e também em muitos casamentos. Já chegou a participar de 10 cerimônias em apenas um dia. Mas foi muito. Nossa, nem fala. Eu nem lembro mais. Às vezes a pessoa encontra com a gente e fala: a senhora tocou no meu casamento. Mas nem lembro mais. Apesar da paixão pela música, a relação de Evanilde com a paróquia de São Sebastião vai bem além das partituras. Se dedica à igreja desde os 15 anos. Começou dando aulas de catequese e, a partir daí, desenvolveu diversos projetos. Essas fotos são do grupo Cruzada Eucarística de Andradas, uma irmandade que incentivava as crianças e jovens a se manterem próximos da igreja e conservarem sua fé. Nas imagens estão o Padre Jair e Padre Ângelo Nogara. Além do grupo, Evanilde desempenhou outras funções importantes. Eu lembro que de quando eu tinha Semana Santa, eu preparava as Verônicas, era eu que preparava as Verônicas, eu que ia lá vestir as figuras, fiz roupa para os apóstolos, fiz roupa para os coroinhas. Então, os apóstolos vestiam que nem um capuz, né? E eu tirei aquele capuz e pus que nem uma faixa e que nem os árabes usam, né? 40 anos dedicado à igreja renderam a Evanilde boas amizades com religiosos que passaram por aqui. Um deles lhe deu uma função que faz até hoje: montar o presépio no período do Natal.
chegou um padre, na época do padre Antônio, que ele ia sair, veio um padre chamado padre Adolfo, ele veio de Extrema para substituir o padre Antônio até a chegada dos padres holandeses, né? E aí, mas né, até aí, nossa, passou o padre Jair, muitos outros padres, e até a chegada dos padres holandeses. Então, esse padre Adolfo fez a gente pintar 2 painéis para fazer um presépio, que eu ainda não tinha, né, feito presépio nenhum até então. Aí a Vitória, mulher de Zé Pedro, que hoje não mora mais aqui, pintamos os 2 painéis, foi feito o presépio do jeito que o padre Adolfo queria. Aí depois que ele foi embora e o padre Teodoro ficou conhecendo a gente através da irmã Marina, então aí no ano seguinte a gente já começou, foi em 1970 que ele chegou aqui. Daí para cá a gente continuou fazendo. Eu adorei fazer presépio. Porque quando eu era criança, eu via minha avó fazendo, eu falava, meu Deus, como é que a minha avó faz para fazer uma coisa assim, né? Nem imaginava que um dia eu fosse fazer ainda na igreja. Ah, eu adoro fazer, nossa mãe. E claro que nessa história, Evanilde não se esquece de Padre Teodoro, por quem tem um carinho muito especial. Sempre ajudou o religioso em suas necessidades. Tem muitas saudades do período em que atuaram juntos levando a palavra de Deus. Depois que o cônego Vicente chegou, o padre Teodoro se mudou para o prédio, né? Então ele passou a celebrar no prédio. Então, todos os dias eu ia lá, porque aí ele ia celebrar sozinho. Então ele celebrava, eu respondia à missa, e assim, né? E de sábado tinha alguns convidados, essas pessoas que eram mais chegada, mais conhecida, então tinha bastante pessoa que ia. Aí ele celebrava na sala, porque até então era no escritório, uma mesa no escritório. Aí ele celebrava na sala e dava comunhão, tudo, e a gente que ministrava comunhão, porque eu já era ministra, né? E depois aí, quando o cônego saía, que precisava de celebrar na igreja, ele ia substituir. Mas aí ele não tinha muita segurança, sabe? Então ele pedia para a gente ir e ficava lá perto. Então, além dele ter, assim, vamos dizer, uma confiança da gente estar ali perto, né, do altar, na igreja, ele aí ajudava como acólito, né? Ele foi um pai para muita gente, para muita gente. É uma pena que as pessoas não falam, não comentam, né? Mas ele fez muita coisa boa aqui para muita gente. Eu, falo a verdade, sou muito grata mesmo e lembro dele com gratidão. A eterna professora para muitos que foram seus alunos, hoje tem a sensação de que cumpriu bem o seu papel. Como educadora, ensinou aqueles que são grandes profissionais. Como religiosa, carrega a fé no coração. Mas na igreja era diferente. Nossa, era muito diferente. Parecia que a gente fazia para Deus mesmo e para a gente também. A gente se sentia gratificada, parece.